Vamos lá, meus caros, Confederação do Equador de 1824, né? E aí nós temos mais uma revolta no Nordeste, também com teor separatista, influenciada pelas ideias iluministas, influenciada pela independência dos Estados Unidos, por todos os movimentos liberais ali da época, né? A própria independência ali das regiões da América Espanhola também ali. Inclusive nessa revolta separatista que nós tivemos até a adoção da Constituição da Colômbia, servindo como base para aquilo que nós chamamos da Confederação do Equador. Bom, vamos lá e vamos verificar os motivos. Primeiro motivo, a Constituição de 1824. Por que a Constituição de 1824, professor? Dois motivos são essenciais. Primeiro, a ideia do poder moderador, 4 poderes. Segundo, a ausência de autonomia das províncias, muito solicitado pela região Nordeste, a autonomia das províncias, poderem negociar livremente com o mundo externo, poderem ali organizar a questão sua tributária e tal. E nesse momento, sem autonomia, houve ali um grande levante. Por outros aspectos também que nós temos que abordar, a crise do açúcar e do algodão na região também, a falta de investimentos na região, que vinha desligado lá da questão que nós já abordamos, né, anteriormente, que foi o fato dos impostos na região, o aumento dos impostos desde a Revolução Pernambucana e a concentração de investimentos nas regiões de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E demonstro para vocês aqui que o nordestino ele está extremamente puto da vida, ele paga imposto e não recebe investimento. E por outro lado, a Constituição de 1824, ela ali deixou a população extremamente revoltada. Porém, os grupos agora não estão tão mais homogêneos como lá na Revolução Pernambucana de 1817. A gente tem divisão e temos questões internas a serem abordadas agora. Então, preste atenção. Nós temos nessas questões internas um diálogo entre liberais e conservadores, ou monarquistas, liderados pelo grupo aqui do Francisco Paes Barreto, e os liberais, liderado por Manuel Carvalho, Frei Caneca, lembrando que os dois já participaram da Revolução Pernambucana de 1817 e agora também a gente tem o Padre Mororó, lá do Ceará, que organizou grupos de guerrilha em algumas regiões ali do Ceará e da Paraíba. É um importante líder ali. Qual vai ser o ponto que vai dar o gatilho para essa revolta? Então vamos lá para a gente poder entender. Sabemos aí, como já foi dito, a influência das ideias iluministas. Após a aprovação de 1824, os liberais lideram o movimento que levam à renúncia de Paes Barreto. Por quê? Segundo a Constituição de 1824, Dom Pedro I, ali após a aprovação da Constituição, nomeou os presidentes das províncias, entre eles Paes Barreto, que era um monarquista. E no caso, os liberais falavam que ele não representava a região de Pernambuco e as outras ali. Bom, como presidente da província, ele sendo pressionado pelos liberais, a situação que os liberais ele falam que ele não vai conseguir governar, que eles vão botar Pernambuco abaixo e tal, e tudo isso, ele não consegue ter ali minimamente poucos dias de governo e ele entra em renúncia. Quando ele entra em renúncia, Dom Pedro I tenta ali chamar os liberais para fazer uma negociação. Só que o que os liberais fazem? Eles vão fazer a nomeação de Manuel Carvalho como presidente da província, que era o líder dos liberais em Pernambuco. Dada essa situação, começa num clima extremamente tenso ali as negociações entre os revoltosos e Dom Pedro I. E olha só a situação, Dom Pedro I, pressionado também no Rio de Janeiro, a enviar tropas e acabar com o movimento ali imediatamente lá em Pernambuco. Bom, ele fala o seguinte, que essa situação poderia ser resolvida de forma política, sem ao menos que houvesse derramamento de sangue. E aí, ele vai nomear ali Carlos Mairinque. Só que o Carlos Mairinque, ele é um liberal e ele é de Minas Gerais.
O Dom Pedro I acreditava o seguinte: se eu colocando ali, mesmo que seja um liberal, mas de uma região fora, é um cara que é tipo do isentão, não vai ter atrito. O que acontece? O Mayrink vai olhar para aquilo e fala: mano, tô fora, velho, esse negócio é fria, e recusa o cargo, sabendo também que ele não seria aceito também no Nordeste. A população de Pernambuco não vai aceitar. Aqui nós temos também um conflito para ficar atento, que é entre a cidade e o campo. Isso nos chama muita atenção e nos faz lembrar uma outra revolta. A cidade de Recife é ali o vínculo da maioria dos liberais. É aqueles que estão com essa defesa, que assumem o poder, que estão ali, Frei Caneca, Manuel Carvalho. Olha, eles não são totalmente bonzinhos, viu? Eles ali, apesar de defenderem os direitos naturais, estão defendendo também os interesses da elite liberal da qual eles pertencem. Então não tem nenhum santo aqui também não. Também vem com um projeto extremamente elitista. Bom, o que acontece? O Mayrink, a partir do momento que recusa, sabe o que fez o Manuel Carvalho? Proclamou a Confederação do Equador, dando ali a independência a Pernambuco e mandando uma série de cartas, promovendo ali a quem aceitassem a autonomia se juntar ali. Ele enviou cartas para Alagoas, para Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, todas essas regiões se unissem, se separassem e tivesse a proclamação da Confederação do Equador, aonde que a base disso seria a Constituição da Colômbia, aí que estava recentemente proclamada. E um dos fatores essenciais é que ele coloca nesta Constituição e deixa muito bem explícito aos membros ali dos outros estados que haveria apesar de ter uma centralidade em Pernambuco, haveria uma autonomia regional para cada uma das regiões. Os líderes ali dos liberais e das outras províncias também, quem estava no poder, olhou isso e ficou meio assim: vixe, e aí, como é que vai ser? Não acabou pegando muito bem pelas lideranças esse movimento. Mas um fato nos chama a atenção: o padre Mororó, no interior do Ceará, começou a organizar vários grupos de revoltosos nas cidadezinhas e montando ali nas vilas até a Paraíba e formando um grupo ali fortemente armado, capaz ali de enfrentar o negócio e dar apoio naquele momento ao pessoal da cidade de Recife. Ali que estava toda a liderança, o circo está armado. A partir desse momento, Dom Pedro I ficou putaço da vida e resolveu ali a situação. Enviou ali, primeiro momento, algumas tropas, né? Ele envia navios para a região de Recife e toma um couro gigantesco. E aí ele fala: não, isso não dá para continuar. Ele chama o almirante Cocher, o brigadeiro ali Francisco Lima e Silva, e mandam eles se organizarem para irem para Recife. Vão se desembarcar as tropas em Maceió, cerca de 1.200 soldados, que vão encontrar com as tropas de Paz de Barros, de Paz Barretos, mais ou menos 400 soldados no interior ali de Pernambuco. E vão se juntar a tropas de milícias de latifundiários, os latifundiários ali que apoiaram Paz Barreto dentro da situação. Você fala: mas professor, como assim? Esses latifundiários estão sendo prejudicados ali, mas acreditavam com Paz Barreto aliado à política central de Dom Pedro I, a situação econômica deles poderia ser melhorada. E por outro lado também, há um ponto que esses latifundiários não apoiam ali nessa questão. Eles temiam, não é que eles não apoiam, mas eles temiam uma possível ideia de liberdade aos escravos ali, já que se falava-se em ideias liberais. Muitos ali latifundiários chegaram no início da revolta até apoiar ali no caso Manuel Carvalho e Frei Caneca, mas ficaram receosos, porque quando você fala em liberdade, você tem outro ponto que é a escravidão, e nesse ponto aqui passaram a apoiar ali nesse momento o Paz Barreto.
E aí o Paz Barreto, com mais força, com as tropas do brigadeiro ali, Francisco Lima e Silva, partem para Recife. O que acontece? O almirante Kocherny tenta negociar com Manuel Carvalho e fala o seguinte: cara, para com o movimento, não vamos ter um banho de sangue, tem muitas tropas vindo, você não vai dar conta. E os caras estão vindo para o interior e aí vai arrebentar com você. Ele fala que preferia morrer do que ali, de fato, ser um covarde e se entregar. Acontece que as tropas chegam, fazem um banho de sangue e aí o fato que ocorre é que Manuel Carvalho embarca em uma embarcação britânica e foge para a Inglaterra. O senhorzinho abandonou e deixou ali Frei Caneca e os outros. O que acontece? Eles partem para Paraíba, aonde que estavam as tropas do Padre Mossoró. Mais uma vez ali você vê que os padres participando da revolta no Nordeste, mas são extremamente massacrados ali nos combates, tanto na Paraíba como também no Ceará. É assim que termina a Confederação do Equador. Com um detalhe importante aqui, você percebe que nós temos agora uma força conservadora ligado aos monarquistas no poder em Pernambuco, que era da região Nordeste ali, juntamente com a Bahia, as duas províncias mais importantes, mais ali potentes economicamente, né? Então começa ali, e aí não começa, né, mas já estava presente ali. Nós teremos a nomeação do presidente das províncias, o que? Todos ligados ali aos conservadores, dado esse apoio ao massacre que foi produzido por Dom Pedro I. Beleza, gente? Muito obrigado a todos e até mais. Só estão esquecendo, para retomar o finalzinho aqui, as tropas brasileiras massacram tudo, acabam tudo. Nós tivemos ali os revoltosos presos e mortos, inclusive Frei Caneca, que havia sido libertado ali após a Revolução Pernambucana, quando foi preso, agora é morto, não sobrou ninguém. Ele, Padre Mossoró, liquidados. Manuel Carvalho fugiu e foi